Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai ver um pouquinho a respeito da ferramenta Reflect e também a respeito do Pathfinder. Bom, falando um pouquinho do Reflect, ele é bem parecido com o Rotate, tanto que eles dois ficam no mesmo prompt de menus. A ferramenta Rotate está aqui e a ferramenta Reflect está um pouquinho aqui para baixo. O atalho dela é o O, tá? Ela também é conhecida como refletir em português. O que essa ferramenta faz? O Reflect ele vai refletir simetricamente aquilo que você quer que seja refletido. Mais uma vez, é outra ferramenta que a gente vai usar bastante aqui durante o curso. Eu vou mostrar como que ela funciona. Eu vou criar aqui uma elipse. Opa! Vou deixar aqui as minhas cores no default. Eu vou criar uma elipse. Vou vir aqui no Reflect. Ela é muito parecida com o Rotate. Você também tem um eixo de reflexão. Eu vou colocar esse meu eixo de reflexão exatamente aqui nesse ponto, ó, que é no finalzinho aqui da minha elipse. E vou pressionar o Alt. E isso vai fazer com que também abra algumas opções para mim. E aí eu posso escolher como eu quero refletir. Se eu quero refletir na vertical, na horizontal, se eu quero refletir de acordo com algum ângulo. E mais do que isso, se eu simplesmente só refletir, olha o que vai acontecer. Opa, reflete. Ah, perdão. Cancelar. Eu vou colocar o eixo um pouquinho mais para cá. Aí. Eu vou colocar para ele refletir aqui na vertical. Olha lá o que aconteceu, ó. Ele tá, deixa eu colocar minha caixinha bem para cá para vocês verem, ó. Ele vai simplesmente trocar de lado. Se eu colocar para copiar, ele vai criar cópias iguais. O Reflect também, ele dá a opção para a gente fazer essas cópias iguais com o comando Command D. Ctrl D, Command D para quem está usando o Mac. A gente também pode usar esse comando Ctrl D lá na ferramenta de girar, que é o Rotate. Quando você está fazendo, lembra que a gente fez aquela florzinha? Se eu tiver o Ctrl D pressionado, eu consigo fazer várias florzinhas simetricamente sem precisar ficar entrando toda hora naquele menu. A gente pode só pegar, né, fazer uma elipse, vou vir aqui na minha ferramenta Rotate, colocar aqui o meu ponto, colocar o meu ângulo, vou por 45 graus, só para vocês verem como é, e dar um copiar. Aí, então, eu começo a pressionar Ctrl D e ele vai copiando para mim, até fazer uma florzinha, ou então a forma que vocês quiserem. E a mesma coisa com o Rotate. Se eu tiver aqui uma elipse e colocar o meu comando de Rotate, perdão, de refletir, aqui no meio, e definir aqui o quanto eu quero que ele rotacione, ele vai copiando para mim, ele vai fazendo mais ou menos parecido, só que ao invés de ele rotacionar em volta de um eixo, ele vai ficar copiando só em cima daquilo que eu já tinha feito antes. Perdão. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do Pathfinder. O Pathfinder nada mais é do que alguns comandos em que a gente pode juntar, cortar alguns elementos. A gente pode fazer várias coisas, na verdade. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Bom, vou pegar primeiro aqui uma ferramenta de retângulo, vou desenhar um retângulo na minha tela e vou fazer uma elipse aqui do lado. O Pathfinder, para quem não sabe onde fica, é só você vir aqui na janela e procurar aqui, ó, Pathfinder. O meu já estava aqui, eu vou tirar só para vocês verem o que ele faz. Bom, a gente vai usar só alguns tipos de Pathfinder, a gente não vai usar todos, então eu vou mostrar os que a gente mais vai usar. A gente vai usar muito esse primeiro aqui, que é o de união, também conhecido como union. A gente vai usar bastante o exclude, que é esse aqui, o excluir. E a gente vai usar também bastante o dividir, que é o divide, esse primeiro aqui, ó. Então lembra sempre, esse primeiro e esse último aqui. O primeiro aqui, que é o union, ele une dois elementos. Então, vamos supor, eu tenho essa... Só que eles não podem estar separados, que nem está aqui. Por exemplo, eu vou juntar aqui e vou deixar mais ou menos aqui a minha elipse. Ele não está unido. Se eu der um Ctrl G nisso daqui, que é a ferramenta agrupar, ele vai me mostrar como se fosse uma coisa só, porém não é uma coisa só. Se eu entrar aqui, der 2 cliques e entrar dentro do meu grupo de objetos, eu vou ver que eu tenho um objeto e outro objeto. E o que esse Pathfinder vai fazer, então? Ele vai unir de verdade e formar um shape só com esses dois objetos. Olha só. E nisso, você, claro, perde alguns detalhes do círculo, alguns detalhes do quadrado, porém você tem um elemento só, que é essa forma nova que a gente criou.
O outro Pathfinder que a gente vai usar bastante é o de furar, que é esse daqui, que é o excluir. O que que ele faz? Ele faz um furo com a forma que eu quiser em outra forma. Ele exclui aquela forma de outra forma. Então aqui, se eu fosse pintar, por exemplo, eu pintaria tudo. O círculo e o retângulo. E se eu quiser, por exemplo, fazer com que isso aqui seja furado? Ah, Mariana, é só você vir aqui pintar de branco. Mas se eu tiver um elemento lá atrás, vou fazer uma esfera maior e vou jogar ela lá para trás. Eu não consigo enxergar essa esfera. Então, isso aqui não está furado. Isso aqui dá a impressão de estar furado. Como que eu faço, então, para isso aqui realmente estar furado, ficar uma coisa vazada? Eu vou selecionar essas minhas duas formas que eu quero furar e vir aqui no Exclude. Ele furou para mim, deixou para mim na última tonalidade que eu utilizei dentro dessas formas, que tinha sido preto e branco, e agora eu posso pintar da cor que eu quiser, colocar onde eu quiser, e ela é uma ferramenta furada, ela é um shape, né, uma imagem furada. Eu vou dar Ctrl Z aqui para usar a mesma forma e mostrar os outros para vocês. O dividir, ele é um pouquinho mais diferente, ele é um pouquinho mais complexo, porém não tão difícil assim. O dividir, ele vai dividir alguma coisa que você está usando. Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou usar aqui, ele dividiu a minha esfera no meio. Só que o que ele vai fazer? Ele agrupa quando ele divide. Então, você tem que usar o desagrupar para, então, você ter os dois pedaços. E, além de dividir, ele dividiu todo o pedaço. Então, você pode ver que você tem aqui a forma que era e todos os lugares em que você tinha alguma aresta ou alguma forma se sobrepondo foram divididos. Quando você for usar o dividir, nunca use com os shapes agrupados. Então, se eu tiver aqui o agrupar, vou agrupar ele aqui, e você for dividir, ele não vai dar certo. Ó, ele vai acontecer algum erro. Esse aqui deu certo, mas geralmente ele não deixa. Então, quando você for fazer o dividir, sempre desagrupe as formas. Sempre vem aqui, dá um desagrupar com o botão direito e aí então você desagrupa. Aqui deu certo porque eu só estava usando duas formas. Se eu estivesse usando mais de uma, vamos supor aqui, ó, 3 círculos agrupados e fosse usar o dividir, ele não ia deixar eu dividir. Às vezes, alguns determinados números, 2, 3, ele até deixa. Mas se você tem muitos elementos, como por exemplo uma camisa com vários botões, que você vai fazer depois as casinhas para os botões, ou enfim, outros elementos com muitos iguais, ele vai dar erro. Então, para evitar esse tipo de erro, use sempre o desagrupar antes de você usar o dividir. Bom, gente, essa era a aula que faltava para a gente relembrar os comandos que a gente mais vai usar de Illustrator. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender a fazer uma camiseta básica, que já vai ser a nossa primeira peça, já realmente do curso de design de moda com o Illustrator. Eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez eu lembro que qualquer dúvida é só colocar lá no fórum que a gente vai ajudar vocês. E até a próxima aula.